Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um TechStation da ProWay. Eu sou Adiel Nunes, muito prazer. Hoje eu estou recebendo aqui ele que é da OfficerSoft, nosso convidado Eduardo, e também o Guilherme Tomil, da ProWay. Vamos conversar sobre vários assuntos, vamos conversar bastante sobre tecnologia. A ProWay, especialista em formação, tech e educação corporativa, oferecendo soluções B2B que vão desde programas de capacitação até estruturação de universidades. A OfficerSoft desenvolve sistemas para cartórios e, para garantir o uso eficiente de suas soluções, estabeleceu uma parceria com a ProWay para criar sua universidade corporativa. Vamos conversar primeiro com o Eduardo. Muito prazer recebê-lo aqui em mais um TechStation. Quais são os principais desafios que a OfficerSoft enfrenta para garantir que usuários dos cartórios utilizem seus sistemas? Bom dia, né? Obrigado pelo convite, é um prazer, obrigado para vocês por permitir a gente estar aqui. Meu nome é José Eduardo de Souza, eu sou o CEO e founder, né? Fundador da OfficerSoft. A empresa já tem 34 anos. Né? E 34 anos eu sempre digo que a gente é muito tempo para estar enganando tanta gente, né? Então a gente tem que, você tem uma empresa de 34 anos que ainda é reconhecida nesse mercado, que é um mercado que transpira segurança, né? Afinal de contas, os ofícios extrajudiciais, esse mercado foi eleito como o segundo mercado mais seguro, mais confiável pela população do mundo, porque do Brasil principalmente, depois dos bombeiros, né? Então as pessoas confiam muito nos processos extrajudiciais, né? E a Officer, qual é o desafio da Officer, né? O desafio nosso começou, se me permite, né? Fazer uma fala um pouco a respeito de desafio, que o desafio é o primeiro desafio, vamos falar do primeiro desafio, né? Eu, com 20 anos, eu sempre fui um jovem muito inconformado em querer fazer algo diferente e ter um propósito, né? E a vida me levou a alguns caminhos tecnológicos, né? Na época lá, nós estamos falando aqui da década de 85, né? Onde nós tínhamos, não tínhamos internet, não tínhamos celular, não tínhamos os acessos a conhecimento. Hoje foi naquela época que eu tive contato com a parte de tecnologia. E dali eu senti que ali eu poderia dar vazão para essa minha inspiração de mudança, né? De querer fazer algo diferente. E conhecendo o mercado extrajudicial, eu comecei a entender os desafios desse mercado, que ele tinha em meio, que esse desafio ele consistia basicamente em como é que eles conseguiriam formalizar o trabalho deles, né? Vamos pensar assim, qual é o propósito da existência do mercado extrajudicial? Ou seja, para que serve um cartório? Né? Qual é o propósito? Perguntar para a pessoa, perguntar para você, para que serve um cartório, o que tu me responderia? Tem vários trabalhos que a gente busca dentro do cartório, né? Um deles é reconhecimento de firma e tal, essas coisas, né? Mas, certo, muito bem. Só que isso, se for pensar assim, o propósito da agência do cartório é formalizar relações comerciais e pessoais com segurança jurídica e fé pública. Tecnicamente, muito bem explicado, né? Então eu quero formalizar, por exemplo, a transferência de uma propriedade para você, eu quero formalizar, por exemplo, uma relação que eu tenho com uma pessoa, então eu procuro um cartório para formalizar isso através de uma certidão, de um registro, e isso é reconhecido pela sociedade como verdade. Né? Então, se eu tenho vontade de transferir uma propriedade para você, eu vou até um cartório, faço uma escritura lá, e essa escritura vai a registro e esse documento é reconhecido em todo o território nacional como verdade que você é proprietário daquele imóvel ali. Assim como você tem um filho, tens filhos? Tenho filhos. Então, se mostrar a certidão de nascimento dele, porque foi formalizado isso através dos procedimentos no cartório, hoje ninguém vai dizer que não é. Legalmente ela é minha filha, está aqui na minha certidão de nascimento. Até no mundo musical também, você vai lá no cartório e registra uma música e aí você vira o dono dos direitos autorais daquela música. Está registrado que você que fez aquele registro. Então, a sociedade em si, ela precisa disso para se regulamentar. Né? Imagina, você precisa dessas provas disso aqui. E aí o desafio da Officer, né? Chama-se Officer, né? Officer em inglês, traduzindo para português, quer dizer oficial. Né? Então o desafio é como é que a gente consegue realizar essas formalizações de maneira eficiente e segura, ganhando principalmente um ativo valioso que a gente tem, que chama-se tempo. Né? Nosso tempo.
A tecnologia, hoje, ela permite que nós tenhamos mais tempo. Com certeza. Mais tempo, né? Então, como é o nosso principal desafio foi esse, né? E inspirado por isso, que é algo que me motivou, eu digo assim, encontrei ali o meu propósito, eu digo assim, aqui eu posso realmente fazer algo de diferente e melhorar algo, fazer algo transformador, né? Então, mas o desafio que a gente tem hoje durante o dia não diria assim, não é um desafio, né? Eu diria que é prazeroso fazer o que eu faço. Eu vejo problemas como oportunidades, né? Então, o desafio que a gente percebe mais hoje em dia é como é que cada vez mais o cidadão consegue ter acesso a essa segurança jurídica, a formalização, sem precisar ter que ir até o cartório, por exemplo. Como é que a tecnologia pode alcançar o desafio, se for pontuar mesmo, o desafio é trazer essa relação para o teu celular. Que é interessante, né? Por exemplo, hoje num boletim de ocorrência nas polícias, né, já dá para se fazer pelo celular. E é esse o papel, então, de vocês com os cartórios, né? Bem, eu estou aqui também com o Guilherme, ele que é da ProWay. Guilherme, de que forma a expertise da ProWay Informação Tech agrega valor para empresas que precisam estruturar treinamentos? Quando a gente olha o caso da Officer, né, primeiramente, eu agradeço pelo convite também de estar aqui. Quando a gente analisa o caso da Officer, a gente teve muitas conversas até a gente chegar no denominador comum. O que a gente procura fazer lá é entender o cliente, entender as necessidades dele e a forma como ele quer comunicar. Porque, na verdade, ele já tem uma grande expertise na área deles e eles têm uma atuação diferente dos treinamentos que a gente tem normalmente de prateleira, né, que a gente treina, né? Então, foi entendendo a operação deles de fato e entendendo o que eles poderiam melhorar. Porque eles já tinham uma comunicação, tanto com os clientes deles, com os implementadores, os desafios que eles já têm dentro da empresa e tal. E eles já têm solução para praticamente todos os pontos, como qualquer empresa. A empresa que ela não consegue mais vencer, né, os desafios, quando ela não consegue mais encontrar a solução, ela está fardada a fechar, né, o fracasso. Ela não vai ter como investir, por exemplo, na parte de treinamento. Então a gente entrou lá para, na verdade, agregar algo que eles já tinham, que eles já conseguiam fazer, mas transformando isso basicamente em algo dentro de uma plataforma, né? Dentro de uma universidade corporativa, trazendo a expertise deles, inclusive eles estiveram envolvidos em todo o processo, né? Então a gente construiu treinamentos dentro da realidade deles, dentro da plataforma deles, com a expertise deles, com um profissional deles. Então, isso foi algo que a gente criou, então foi a Academy Officer, né? Mas isso não é exclusivo, por exemplo, da Officer. A gente já tinha feito isso com outras empresas, outras vezes, né? E a grande diferencial é realmente, assim, a gente olhar o que a gente já tem, beleza, né? De treinamentos e tal, mas a gente realmente construir algo totalmente sob medida, né? E daí a gente realmente olha, né, como o Eduardo estava falando aqui, né, eu tenho problemas, eu tenho desafios, mas eu gosto desses desafios, eu sei como resolver eles. Então vem a gente para agregar, para a gente resolver alguns desafios desses, né, não mudar a roda, né, só continuar ela, vamos dizer assim. Você falando sobre medida, e eu pensando aqui no caso da Officer Soft, por que cartório? Por que a gente... Porque por esse caminho do cartório? Tinha alguma experiência anterior? Não. Na verdade, isso surgiu sempre de uma necessidade, até foi algo desbravador na época, porque ainda a gente entende que o mercado técnico de segurança jurídica ainda estava muito preso a livros e a parte, né? As pessoas vinham de uma geração onde é que tinham que ter livros e tal, e quando você introduz agora uma ferramenta tecnológica, há uma certa insegurança, né? Será que isso vai trazer segurança, vai gerar insegurança, vai aumentar as fraudes, né? Mas isso aconteceu na minha vida de maneira bem inusitada, né? Na época, tive contato com o cartório e daí eu entendi, né? O cartório que a gente começou a trabalhar foi um cartório de Gaspar, inclusive, o primeiro cliente que a gente tem hoje, né? Sim. Até hoje ainda e lá a gente começou a informatizar esse cartório. 91, Eduardo. Foi em 91 que a gente começou lá, né? E eu entendi que ali tinha muito desafio, e eu sou movido a desafios, né? Eu adoro pessoas que gostam de desafios, assim,
Mas assim, de uma maneira como eu expliquei antes, que eu não vejo desafio, eu vejo algo prazeroso. Eu gosto, assim, ó, quando eu vejo alguém referir, ninguém conseguiu fazer, é muito difícil, isso para mim é algo estimulante. Né? Opa, legal. Então é mais importante fazer isso. E o que nos levou até a ProWay, né? Fazendo um link aqui com relação à questão da ProWay, porque a gente também tinha um desafio, né? Uma questão. A gente percebia que as pessoas elas tinham dificuldade de operar a tecnologia, porque a gente tem uma combinação ali de tecnologia e de regra de negócio, né? E eu quero até aqui, ontem a gente teve uma reunião com uma cara de consultoria da empresa, eu tive um feedback assim, muito bom. A gente conseguiu melhorar o tempo, a gente aumentou o tempo em 30% do processo, depois que a gente gravou, criou uma cooperativa, né? Uma virada cooperativa, né, que a gente fez lá uma trilha de conhecimento, onde é que as pessoas têm acesso àquele conhecimento, né? E elas ficam mais tranquilas. A gente ganhou tempo, as pessoas ficam mais tranquilas, porque o que deixa a pessoa assim, o que te deixa angustiado, né? Eu vou te falar uma analogia aqui, uma experiência, né? Imagina, você nunca dirigiu, por exemplo, um carro, aí tu vai viajar com esse carro fura o pneu, você nunca trocou o pneu daquele carro, você não sabe como lidar com aquilo, você te angustia, porque você não sabe como lidar com aquela situação. Como é que eu troco esse pneu? Onde é que eu estou? Não sei o que, eu não consigo virar a chave, onde é que eu boto o macaco? Agora, se você tivesse ganhado um treinamento antes de como fazer a troca desse pneu, e de repente você se parasse numa situação de troca de pneu, você ia estar mais tranquilo, porque você sabe o que fazer, né? Então a gente percebe hoje que o nosso tempo está muito acelerado, e isso está gerando angústia nas pessoas, porque não está dando tempo para elas absorverem o conhecimento. O conhecimento é diário, é muita informação, né? Então, a ProWay, quando eu busquei a ProWay, eu vi assim, mas peraí, a gente precisa treinar essas pessoas e precisamos dar uma oportunidade para elas de treinar, mas que elas tenham acesso a esse treinamento no que a gente chama de um processo assíncrono, né? Treinamento assíncrono, ou seja, ela assiste a hora que ela quer, exatamente, ou no tempo que ela pode se dedicar àquilo ali, ela no tempo dela. Né? Então isso é muito importante. Então essa decisão de adotar essa ferramenta, eu fiquei impressionado assim, por que a gente não pensou nisso antes? Sim. Legal. Guilherme, pegando esse gancho aí, por que a ProWay é a parceira ideal para esses projetos? O OfficerSoft foi um cliente que a gente gostou muito de entrar, porque eles, mais de 200 cartórios vocês já têm, né? São 300 cartórios. Então o que isso quer dizer, né? Então eles têm uma abrangência bem grande. Eles têm vários clientes e cada cliente desse tem um desafio, né? E daí, para nós, quando a gente olha para os nossos clientes, a gente não tem uma preferência, né? Mas clientes que têm, principalmente muitos clientes, ou principalmente tem um número de colaboradores muito grande, eles têm dificuldade de repassar o conhecimento. A gente chega aqui e faz aquela brincadeira do sem fio, né? Se ele contar um negócio para mim, eu conto um negócio para ti. Quando chegar na equipe aqui, acabou. Já foi falado diferente. Então, quando a gente modula o conhecimento, traz um método para esse conhecimento, cria um treinamento, e não só criar um treinamento, a gente cria uma trilha sobre isso, disponibiliza para as pessoas, a gente consegue diminuir essas falhas, né? Não impedir totalmente, mas diminuir. E isso, juntamente com uma equipe lá que ele já tinha um procedimento, né, de implantação, de conversas, etc., ele vem com uma ferramenta para ampliar e melhorar, principalmente nessas implementações. Então, isso aqui pode ser colocado de várias formas. Se eu olho para uma grande empresa, como a gente já fez, eu consigo explicar para a empresa, como de uma forma geral, os processos dela. Então, tem empresas que têm administrativo com 200, 300, 400, mais de 1.000 pessoas só no administrativo, espalhado para o Brasil todo. Então, tem processos ali que eles são complicados de ser executados e tem várias regras do negócio. Então a gente poderia colocar algumas partes desses conhecimentos em videoaulas, como também nesse processo de implantação. Então a gente tem clientes que implantam também em várias áreas diferentes, também para às vezes 3, 4 clientes ao mesmo tempo, e essa equipe de implantação ela leva um tempo bem considerável para implantar, às vezes 30, 40, 50 horas. Isso é meses de implantação, até o cliente começar a usar um sistema. A gente poderia encurtar isso se o cliente fazer a tarefa de casa, né? Então a gente não vem só para entregar o conhecimento, mas a gente vem para, junto com o cliente, conversar e executar um plano para ele fazer ali, né? Então a gente traz um pouco da expertise de outros processos
para que a gente possa também entregar não somente treinamento, não somente plataforma, não somente expertise de cursos, mas um processo que é sob medida para a empresa. Eduardo, como que era feito antes da ProWay? Bom, a ProWay foi contratada para treinar os funcionários do cartório na utilização dos sistemas tecnológicos que a gente entrega. E esse treinamento antes era feito do lado, né? Ficava alguém do lado explicando como é que funcionava o sistema, né? E aí a pessoa, ela ou não aderia àquela informação, né? E ficava com dúvidas depois, né? E daí o cara já foi embora, né? Não funcionava, né? Dava muito... Depois essa conta voltava, porque daí o pessoal entrava em contato com a nossa área de atendimento lá, buscando aquela informação. Ele explicou aqui, mas eu me esqueci como é que era, né? E agora não, ele tem acesso a essa informação a qualquer tempo hoje na plataforma, né? E esse projeto deu tão certo que a gente já temos até, eu vou até adiantar aqui para você, Guilherme, que a gente já está com uma visão maior aqui ainda, porque a gente quer oferecer esse treinamento na cidade, para que pessoas possam se capacitar, porque os cartórios também têm dificuldade de ter mão de obra, pessoas para trabalharem, né? Porque é um mercado muito difícil. Então a gente quer oferecer para as pessoas gratuitamente na cidade, quem quiser fazer o curso para poder colocar lá com certificado e chegar no cartório e dizer, eu já sou habilitado para... Eu tenho um curso específico para trabalhar aqui. Esse é o nosso próximo passo que a gente quer ir, né? Ou seja... a gente acredita que o conhecimento traz segurança, certo? O conhecimento traz saúde, né? Eu acredito que essa onda de crise, de ansiedade que a gente percebe, eu estou muito ansioso, eu estou angustiado, né? Mas é porque não dá tempo as pessoas absorverem as informações e já vem outra informação, e já vem outra informação, e já vem outra informação, né? Então todo ano tem uma licença nova, o aplicativo teu está atualizado, às vezes tu não sabe, tu tem às vezes um aparelho como um smartphone, por exemplo, com sistema iOS da Apple, por exemplo, ali, e que você só usa para WhatsApp, né? Sendo que ali tu tens uma máquina poderosa, tu tens mais poder no teu celular do que a NASA tinha quando mandou o homem à Lua. Sim, isso é verdade. Pior que é verdade. E esse ponto aqui, eu queria até pegar esse gancho antes de a gente continuar, que é assim, ontem eu estava conversando com um professor nosso, né? A gente tem, além da parte de empresas, a gente tem nosso B2C, né? O nosso normal que a gente vende lá para os nossos alunos. Então, hoje temos treinamento de manhã, à tarde e à noite para várias idades. A gente já conversou bastante aqui no Tech, em outros Tech Station, aqui em outros episódios. Mas eu estava conversando com o meu professor nessa semana sobre algumas formações específicas. Eu tenho a prova ali a gente vai incluir provas, né? E assim, não tem como não colocar o ChatGPT nessas provas. A gente tem que... o ChatGPT, ele não pode ser um inimigo do professor. A gente tem que saber utilizar ele para que a pessoa também, depois que ela vai trabalhar em uma empresa, ela vai saber, vai usar o ChatGPT. Agora, no ensino-aprendizagem, se ele usa errado o ChatGPT, ele, na verdade, não aprende e faz o ChatGPT responder por ele. Agora, no dia a dia do trabalho, tu vai usar isso. 100% do tempo. Tu vai usar, por exemplo, para programação e etc. E isso quando a gente olha para isso, a gente pode ver vários casos em escolas, etc., que às vezes a gente não tem acesso ao conhecimento, não tem acesso à ferramenta. Vou usar um exemplo do celular. Eu não uso o celular no trabalho porque senão eu não consigo me controlar e fico lá muito tempo. O celular é uma ferramenta importante para ser utilizada no trabalho. A gente tem que saber utilizar ela. Quando eu elimino totalmente o uso dela, quando eu libero, a pessoa não sabe se controlar. Então, a utilização correta das ferramentas de tecnologia, a utilização correta da pesquisa, por exemplo, a pessoa que trabalha no marketing com a gente, ela fica o dia inteiro pesquisando. Mas saber pesquisar correto, saber utilizar o ChatGPT correto, isso é um processo. Como também saber usar o nosso celular, como também saber usar o computador, né? Isso claro, é um negócio que a gente tem que estar ali em cima também, né, incentivando a pessoa a utilizar mais da forma correta. Tem que ter um certo controle para isso, né? Muito bem. Estamos aqui com o Guilherme, que é da ProWay, e também o Eduardo, que é da Officer Soft, conversando aqui no TechStation sobre essa união dessas duas empresas, essa parceria para formar os seus, principalmente as pessoas que trabalham em cartórios, né? Bem, de que forma a Universidade Corporativa desenvolvida pela ProWay está ajudando a Officer Soft e quais foram os maiores ganhos percebidos?
Bom, como até eu trouxe um spoiler, antes falei um pouco sobre isso, é fundamental, principalmente porque hoje a gente tem uma plataforma de conhecimento. Hoje os nossos clientes, os usuários, hoje eles têm acesso a esse conhecimento nessa plataforma, né? Isso resolveu um grande desafio, um grande gap que a gente tinha lá dentro, que era tempo, né? Então a gente investia muito tempo em treinar as pessoas, e esse treinamento não era aderido, não era eficiente. As pessoas, depois do treinamento, elas esqueciam, não lembravam mais como é que era, porque realmente é complexo, realmente é algo bem detalhado, né? Imagina, para você ser hoje delegado de um cartório, você tem que tem que ter faculdade de direito, você tem que estudar muito, participar de um concurso com mais de 300 pessoas por vaga, né? Para ser hoje o delegado de um cartório. E ele vai usar um sistema que tudo que ele faz, a gente é tão delegado quanto o delegado. Sim. Porque ele não consegue elaborar nenhuma atribuição que lhe é delegada que não seja pelo sistema tecnológico. Ele não consegue usar outro recurso, né? Uhum. Então aquela visão de cartório com carimbo, isso não existe mais, tá? Isso é um discurso que já não existe mais. Tu não vai ter carimbo, tu vai ter tecnologia, você vai ter etiqueta. Os cartórios hoje estão no outro nível, tem uma segurança jurídica. Assinatura digital. Sim, sim, né? Então, a diferença é que primeiro que a parceria com a ProWay, por que fez a ProWay? A gente procura especialistas. Uhum. A gente entende que as pessoas têm que ser especialistas nas entregas. Assim como o cartório é especialista na entrega dele, o que ele faz, o cartório? Ele formaliza relações, como eu falei antes, com segurança jurídica. Sim. O que é segurança jurídica? É um ato que foi formalizado considerando todas as normas e leis vigentes da época da prática daquele ato. Uhum. Então é um ato com segurança jurídica. A gente fala que é um ato irrefutável, é um ato perfeito. É um ato que você pode até contestar ele no STF, você não derruba uma escritura, porque ela é um ato perfeito. E esse é o propósito do cartório. Para isso ele tem parceiros tecnológicos como o OfficerSoft, que é a empresa especialista em tecnologia para isso, e as empresas têm parcerias. Por exemplo, assim, a gente estava buscando, assim, por que nós lá na empresa vamos querer nós gravar as aulas, nós querer editar a aula, nós temos que montar uma estrutura para isso. A gente não tem, os profissionais nossos, eles têm outros propósitos aqui dentro, mas tem empresas especialistas nisso, né? Onde elas são especialistas naquela função, a gente busca isso, né? Tu não vai ver, de repente, por exemplo, uma empresa como a Enig ou como a Malve fazendo os sistemas delas. Elas fazem o que elas são boas fazer, que é fazer roupa, vestuário, entregar roupa. Uhum. Então elas têm vários parceiros. Isso que faz a nossa energia crescer, né? Assim, ou seja, essa sinergia, as pessoas especialistas nisso, né? E quando eu busquei a ProWay foi nesse sentido. Eu preciso oferecer para o meu mercado uma plataforma de conhecimento. Então foram gravadas várias aulas, tudo respeitando inclusive até uma visão, porque ninguém hoje fica durante 1 hora assistindo algo, você perde a pessoa em 15 minutos, as pessoas que já tiram atenção. Então a gente foi muito objetivo, gravamos tipo assim, tem um curso ali, por exemplo, que foi gravado para uma especialidade que é notariado, tabelionato e notas, que são mais de 110 aulinhas gravadas de 15 a 5, 10, 15 minutos, que a pessoa vai lá, assiste para fazer aquilo. Eu quero fazer isso, então assiste aquela aula que vai te ensinar a fazer aquilo. Eu quero fazer uma outra coisa, então é aquilo. Então, isso tudo veio através de uma expertise da própria ProWay, que já conhecia esse trabalho, já fazia esse trabalho, e que nós na empresa a gente não tinha essa visão, né? Então, por isso que a gente acredita muito em parcerias, não só que eu tenho outras experiências dentro da empresa, por exemplo, eu tenho um BPO financeiro, né, na minha empresa, que é uma pessoa, a minha parte financeira hoje é terceirizada com relação a isso. Eu tenho a minha parte jurídica terceirizada, tenho um escritório de advocacia que nos dá toda a assessoria jurídica nesse processo, né? Então a gente trabalha muito com isso, a gente trabalha muito com parceiros tecnológicos que, juntando essas expertises, a gente consegue entregar algo de valor. E realmente, completando a pergunta que tu fez, qual a diferença que fez a questão da gravar aula com a ProWay? Toda. Eu vejo hoje toda vez que as pessoas se referenciam que, olha, foi uma boa decisão gravar, a gente precisa agora ir para o próximo nível. Falando nisso, esse universo de pessoas que estão sendo treinadas e capacitadas, você tem um número aproximado de pessoas que estão com a tecnologia da ProWay hoje se capacitando dentro dos cartórios? Olha, eu acredito, aquelas licenças que tu libera lá, teve uma ideia lá, deve ter mais ou menos hoje. A gente já passou, eu ia te passar esse número, a gente já passou de 300 pessoas capacitadas, mas assim, mês daí varia, né? Temos pessoas
Mas assim... 300 pessoas capacitadas nesse momento, mas com esse novo projeto de levar... Vai ter mais... É que daí, assim, essas pessoas estão dentro do cartório que utilizam a ferramenta mesmo. Que trabalham dia a dia com isso. E daí a liberação delas é bem mais, mas as pessoas que capacitam... E o projeto agora é capacitar pessoas que queiram trabalhar no cartório, ter uma oportunidade de trabalhar no cartório. Esse é o projeto. A gente vai abranger uma cidade inteira, por exemplo. Se você quer adquirir essa competência para se colocar... a uma oportunidade que pode aparecer no cartório, assim, eu sou uma pessoa que já domina o que tu precisa, pode me contratar. Isso. Então esse é o nosso propósito, ou seja, atendendo aquilo que eu falei lá no início, lembra que você fez a primeira pergunta para mim? Que eu falei que o meu desafio é, cara, eu tenho um propósito que é contribuir para o desenvolvimento da sociedade. A minha existência aqui, ela tem que ter esse propósito. Eu uso a tecnologia e uso a empresa para a gente poder desenvolver pessoas e desenvolver a nossa sociedade. Certo. Pergunta para o Guilherme, como que você enxerga o futuro da capacitação para os usuários, não só dos cartórios, mas também de todas as empresas que vocês atendem? Eu percebo que cada vez mais, cada empresa, ela está construindo um mundo, né? Já tinha isso um pouco no passado, mas assim, hoje a gente tem muitas empresas aqui em Blumenau, se a gente for olhar no CNPJs, é gigantesco, principalmente na área de tecnologia. E cada empresa tem o seu próprio mundo, sua própria regra de negócio, suas próprias decisões. E muitas delas têm a sua própria tecnologia. Então eu vejo que quando, por exemplo, eu treino uma pessoa lá na ProWay, né, eu treino ela nas linguagens de programação, ela vai ter um conhecimento, mas a partir de que ela entra dentro da empresa, ela vai ter que fazer um treinamento para entender aquela regra de negócio, aquele funcionamento. Então a gente vem cada vez mais assim desenvolvendo para cada instituição, para cada empresa, o seu treinamento específico, né? O seu conhecimento específico. E a gente vem, né, numa crescente de que não adianta mais eu estudar, por exemplo, nem que seja um treinamento longo ou uma faculdade e ficar por isso. Cada momento que for evoluindo, eu vou ter que fazer um curso novamente. Se eu trocar de emprego, eu vou ter que aprender novamente, eu vou ter que fazer um treinamento. E o conhecimento, ele está aí realmente para ser utilizado de várias formas diferentes, né? Ele pode ser através de áudio, pode ser através de um encontro, pode ser através de videoaulas, mas o que é importante, extremamente importante, né? Principalmente, agora eu estou olhando para aquela pessoa que ela está procurando uma vaga, está querendo trabalhar, tá vendo? Às vezes vai escutar a Officer, ficou interessada em trabalhar, ela tem que buscar conhecimento, né? Ela vai ter que continuar buscando conhecimento o tempo todo. Isso para mim, agora eu novamente, fechei um MBA, já é o meu terceiro, né? Fiz 2 graduações, uma ficou pela metade, mas eu sempre estudo, sempre continuo estudando. Não só porque é fácil pedir pro outro estudar, né? Mas aí, o que tu tá fazendo dentro de casa, né? Então também a gente, lá na ProWay, a gente tem um programa de capacitação não só para os líderes, mas para todo o nosso pessoal. A gente incentiva o estudo tanto nos nossos treinamentos, também como graduações, pós-graduações, MBAs, etc. Então a gente está sempre buscando conhecimento. E daí a ProWay entra nisso com treinamentos técnicos rápidos para conhecimentos específicos para a pessoa entrar dentro do mercado de trabalho e em ajuda para as empresas desenvolverem a sua própria capacitação para conseguir fazer com que as pessoas entendam suas regras de negócio. Eduardo, para aquelas, saindo um pouco da Officer Soft, falando para as outras empresas que porventura ainda tenham essas dificuldades, que mensagem você deixaria para essas empresas? Primeiro, cliente treinado é cliente fidelizado. Boa. Certo? Simples isso. Interessante. Equipe treinada é equipe que hoje capacitada, entregue, né? Investir em treinamento das pessoas, em treinar as pessoas no teu negócio. Quando a gente fala universidade corporativa, o que é uma universidade corporativa? Corporação. Então é uma universidade para você atuar no teu negócio. Então quais são os conhecimentos necessários para que o teu negócio possa alcançar a máxima excelência naquilo ali? Né? Quais são as competências que devem ser desenvolvidas? Essas competências estão, né? Eu sempre costumo estimular, eu sou muito provocador, né? Eu costumo estimular as pessoas, digo assim, né? Você tem internet na sua casa? Você tem uma TV? A sua TV é smart? Então você tem uma faculdade na sua casa. Com certeza. A TV te dá acesso hoje a conhecimento, né? A muito conhecimento hoje, tá entendendo? Você tem acesso a tutoriais, a tudo, você tem acesso. Se disponha a isso, explore isso, seja interessado, né? Seja uma pessoa que busca oportunidade, construa
construa, né? Construa um futuro. E através do conhecimento, né? Desafios sempre vão existir, problemas sempre vão existir, né? Para mim, todo grande problema tem uma oportunidade ali. Tem uma oportunidade ali. Eu olho para uma situação, tem uma oportunidade naquele desafio. Nós estamos com um desafio enorme, temos uma oportunidade. Levando a questão aqui da ProWay, por exemplo, eu lembro que quando a gente teve a discussão, o pessoal falando assim, a gente está levando muito tempo para ativar um cliente novo, porque a gente investe muito tempo em treinamento das pessoas e esse treinamento não é eficiente, porque mesmo treinadas, as pessoas às vezes elas não estão prestando atenção, às vezes elas não aderem ao treinamento e depois eles sobrecarregam o nosso atendimento aqui com dúvidas e tal, né? Eu digo, tem uma oportunidade aí, então qual é a oportunidade que está escondida aí dentro? Será que a gente então, mas precisa ter acesso a esse conhecimento a qualquer momento? Porque nós estamos com uma outra geração. Essa geração hoje, ela quer ter o conhecimento. Ela não quer ir para uma sala de aula ouvir. Sim. Não, ela quer aprender. Ok. Né? Como já dizia Darwin, né? Se adapte. Sim. Senão tu vai morrer. Né? Então, a empresa que não está crescendo está morrendo. Então, você tem que enviar em treinamento. E todo dia o teu negócio hoje tem que ser ressignificado todo dia. Né? E o treinamento realmente é o conhecimento. Vamos falar em conhecimento. Né? Quando a gente fala em treinamento, a gente pensa que alguém está sendo treinado. Né? Vamos trazer mais para você, né? A sua proatividade em busca do conhecimento. Seja proativo em busca do conhecimento. Então, o que a gente fez lá na Officer Software, existe à disposição. Agora, uma coisa importante que a gente estava analisando, inclusive até numa reunião de ontem, porque a tecnologia permite saber se a pessoa assistiu à aula. Né? Então, hoje, a gente, por exemplo, a gente só vai implantar um processo, a gente manda para os clientes antecipadamente o acesso aos cursos, as pessoas que vão operar, a gente monitora se eles estão assistindo, se eles não assistiram, a gente não vai. A gente viu aqui que você não assistiu a aula. Você precisa assistir a aula. E não é só uma, nem duas. É no mínimo 3 vezes que tem que assistir a aula. Até, como diria minha mãe, né? Ela dizia assim, você tem que dar tabuada, não sei se você lembra disso, você tem que saber de cor e salteado de trás para frente. Tá entendendo? Exatamente. Então você tem que dominar, domine aquilo ali. Né? E a gente não é mais criança. Porque adulto faz o que tem que ser feito. Criança só que faz o que quer. Adulto faz o que tem que ser feito. Então, e o que tem que ser feito é buscar o conhecimento, você tem que se treinar, você tem que se capacitar, tá entendendo? E a gente disponibilizou o conhecimento, está ali acessível, né? De uma maneira muito bem estruturada, muito bem, numa linguagem muito tranquila para as pessoas aderirem àquele conhecimento. Então, você tem a solução, né? Agora, eu só não posso fazer por você, né? Com certeza. Guilherme, e para a gente então pegar esse mesmo gancho, quais os primeiros passos para as pessoas investirem numa universidade corporativa? Os primeiros passos, basicamente, se tem interesse, olhar principalmente a parte do conhecimento, tanto na implementação como conhecimentos internos, entender que há essa necessidade, entender os desafios e procurar realmente ajuda, né? A gente tem conversas com empresas que elas são, assim, realmente entender de fato a regra do negócio. Então, não é uma reunião, não é 2, não é 3, às vezes é semanas de conversa para que a gente possa apresentar algo que realmente vai fazer sentido para aquela empresa. Então, hoje, as empresas, muitas delas, né, procuram resolver todos os seus desafios, seus problemas sozinhas. Então, a gente vem para contribuir. E eu tenho o mesmo caso lá. A ProWay hoje, na verdade, esse ano, agora em agosto, 18 de agosto, vai fazer 30 anos. Né? E muitos dos nossos serviços são terceirizados. O nosso corpo de professores são todos contratados, né? Então a gente contrata para a execução de atividades. A gente tem serviços de terceiros tanto de limpeza como de marketing, administrativo, jurídico. E a gente também é uma empresa que presta serviços terceirizados. Então a gente vem ali para atribuir, para ajudar, principalmente a questão do conhecimento, a questão da regra de negócio. A gente conseguir fazer aceleração e também efetivar novos clientes para aquele cliente. Então, hoje a gente faz cálculos também do retorno do investimento, o tempo que a gente consegue fazer isso. A gente melhorou bastante algumas coisas assim, né?
Então, para aquelas empresas que estão um pouco incomodadas, principalmente com o seu sistema de implantação, com conhecimento dentro da empresa, algumas pessoas às vezes elas não estudam, não vê se tá estudando, a gente pode criar uma plataforma para construir esse conhecimento e não só isso, depois monitorar se as pessoas estão estudando ou não, como é o caso que ele citou agora há pouco. Muito bem. Então, para a gente finalizar mais um TechStation aqui da ProWay, eu quero dizer, Eduardo, que em pouco tempo de convivência, em 1 hora mais ou menos que a gente está conversando entre o podcast e o que a gente conversou em off aqui, tive muito conhecimento e eu quero agradecer sua presença aqui em mais um TechStation e principalmente falar mais sobre o mastro do navio. Muito obrigado pela oportunidade, né? E esse processo de treinamento é muito importante nas operações, porque a gente tem agora o conceito de onboarding, né? Que não dá um termo jurídico, né? Não, assim, as operações, elas têm que não jogar as pessoas aos leões, né? Elas terem o conhecimento, né? Então, a gente está falando aqui nesse momento aqui de conhecimento e acesso a esse conhecimento hoje está muito mais fácil. Você pode assistir num ponto de ônibus, no teu fonezinho de ouvido, assistir ali uma aulazinha ali, você pode estar dentro do ônibus se deslocando, você fica 1 hora de deslocamento no ônibus, você pode estar estudando naquela 1 hora ali, assistindo um vídeo de treinamento. É fantástico a tecnologia hoje, a gente tem uma oportunidade incrível para poder se desenvolver e só depende de cada um, né? E logo a gente vai poder oportunizar isso aí para todas as pessoas, o conhecimento, no caso do nosso mercado judicial. Quem quiser saber, se preparar, se capacitar para poder estar apto a trabalhar no cartório, entre no site da Officer Soft e saiba como isso e ter acesso a essa informação para ter acesso a esse conhecimento. Com certeza. Guilherme, uma grande aula hoje, né? Foi. Esse podcast. Quero agradecer a sua presença também aqui. Obrigado pela oportunidade e gostaria também de deixar aberto para aqueles que na verdade, sou aquela pessoa que está procurando conhecimento, sabe? Que a ProWay, a gente faz sempre uma conversa com os nossos clientes para tentar entender o que ele está realmente procurando e etc. Porque muitas pessoas vêm por indicação. O meu primo, meu tio e etc. conseguiu um emprego, eu também quero. Como é que eu faço? Calma aí, peraí. Vamos agora ver uma trilha aqui para você aprender, para você conseguir entrar numa empresa. E para as empresas, principalmente, né? A gente tem muito conhecimento perdido, a gente tem muita perda de tempo, principalmente em alguns processos. A gente vem com algumas soluções, então se você está nesse nível aí de realmente procurar alguma solução, principalmente para universidade corporativa, contratação, com necessidade de contratar ou de capacitação, pode contar com a ProWay, né? A gente tem algumas soluções lá e a gente sempre faz uma conversa. A gente entende, a gente não vai oferecer algo pronto, né? A gente vai entender e oferecer algo literalmente sob medida para vocês. Muito bem, nós encerramos por aqui então mais um TechStation. Quero agradecer você que esteve vendo esse podcast também e convidá-lo para os próximos e, claro, para seguir nossas redes sociais.